Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. E vamos para mais um momento de leitura da nossa leitura bíblica anual, gente. Estamos no finalzinho do livro de Números e hoje estamos na reta final. Temos apenas 6 capítulos para encerrar esse livro de Números, gente. Portanto, hoje nós vamos fazer os 6 capítulos que restam, tá? Então vamos para os capítulos 31, 32, 33, 34, 35 e 36. Porque eu não vou deixar um capítulo apenas para um novo vídeo, né, gente? Então vou incluir esse capítulo, que é o 36, aqui nessa leitura dos 5 capítulos, tá bom? Então vamos para o nosso momento de oração. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, eu te agradeço, te louvo, te exalto. Te agradeço por mais essa oportunidade, por mais esse momento, Pai, de poder estar aqui, por todo o privilégio que o Senhor tem nos concedido. Abençoa as nossas vidas, abençoa a nossa família, a nossa casa. Pai, abençoa o nosso ministério, Pai, a nossa vida espiritual, ministerial, a nossa vida física. Abençoa, Senhor, as nossas vidas com muita saúde, com muita graça, sabedoria e discernimento do Espírito Santo de Deus. Pai, em nome de Jesus, toma os nossos filhos nas tuas mãos, toma toda a nossa parentela. Senhor, que o Senhor abençoe a nação brasileira, Pai, e todos os seus governantes. Que o Senhor possa visitar os países que estão em guerra, Pai. Que o Senhor possa cuidar de cada uma das crianças de todo o mundo, meu Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor nos dê livramento de assalto, de bala perdida, Pai. Em nome de Jesus, de acidente. Nos guarda, Senhor, nos cobre com o teu sangue carmesim, com o teu sangue purificador. Nos cobre, Pai, com a capa da invisibilidade e que o Senhor nos esconda, Pai, embaixo das tuas asas. Em nome de Jesus, assim eu já te louvo e te agradeço, meu Pai. Em nome do Pai e do Filho e do doce e amado Espírito Santo de Deus. E vamos para a nossa leitura. Números capítulo 31. E falou o Senhor a Moisés dizendo: Vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois recolhido serás ao teu povo. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: Armem-se alguns de vós para a guerra, e saiam contra os midianitas para fazerem a vingança do Senhor contra eles. 1000 de cada tribo, entre todas as tribos de Israel, enviareis à guerra. Assim foram dados dos milhares de Israel, 1000 de cada tribo, 12.000 armados para a peleja. E Moisés os mandou à guerra, 1000 de cada tribo, e com eles Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os vasos do santuário e com as trombetas do alarido na sua mão. E pelejaram contra os midianitas como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram a todos os homens. Mataram também, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas, a Eve e a Requém, e a Zur, e a U, e a Reba, 5 reis dos midianitas, também a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e as suas crianças, também levaram todos os seus animais e todo o seu gado e todos os seus bens. E queimaram a fogo todas as cidades com as suas habitações e todos os seus acampamentos. E tomaram todo o despojo e toda a presa de homens e de animais. E trouxeram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e a congregação dos filhos de Israel, os cativos e a presa e o despojo para o arraial nas campinas de Moabe, que já estão junto ao Jordão, na altura de Jericó. Porém, Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os príncipes da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. E indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais do exército,
capitães dos militares e capitães das centenas que vinham do serviço da guerra. E Moisés disse-lhes: Deixaste viver todas as mulheres? Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor no caso de Peor. Por isso, houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai todo o homem entre as crianças e matai toda a mulher que conheceu algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as meninas que não conheceram algum homem, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós. E alojai-vos 7 dias fora do arraial, qualquer que tiver matado alguma pessoa, e qualquer que tiver tocado algum morto. Ao 3º dia e ao 7º dia vos purificareis, a vós e a vossos cativos. Também purificareis toda a roupa, e toda a obra de peles, e toda a obra de pelos de cabras, e todos os utensílios de madeira. E disse Eleazar, o sacerdote, aos homens de guerra que foram à peleja: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, o ouro e a prata, o cobre, o ferro, o estanho e o chumbo, toda a coisa que pode resistir ao fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpa. Todavia se purificará com a água da purificação. Mas tudo que não pode resistir ao fogo, fareis passar pela água. Também lavareis as vossas roupas ao 7º dia, para que fiqueis limpos, e depois entrareis no arraial. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Faze a soma da presa que foi tomada, de homens e de animais, tu e Eleazar, o sacerdote, e os cabeças das casas dos pais da congregação. E divide a presa em 2 metades, entre os que se armaram para a peleja e saíram à guerra, e toda a congregação. Então, para o Senhor tomarás o tributo dos homens de guerra, que saíram a esta peleja, de cada 500 uma alma dos homens, e dos bois, e dos jumentos e das ovelhas. Da sua metade o tomareis, e o darei ao sacerdote Eleazar, para a oferta alçada do Senhor. Mas da metade dos filhos de Israel tomarás um de cada 50, um dos homens, dos bois, dos jumentos e das ovelhas, e de todos os animais, e darás aos levitas que têm cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor. E fizeram Moisés e Eleazar, o sacerdote, como o Senhor ordenara a Moisés. Foi a presa restante do despojo que tomaram os homens de guerra, 675.000 ovelhas, e 72.000 bois, e 61.000 jumentos. E das mulheres que não conheceram homem algum, deitando-se com ele, todas as almas foram 32.000. E a metade que era a porção dos que saíram à guerra foi em números de 337.500 ovelhas. E das ovelhas, o tributo para o Senhor foi 675. E foram os bois 36.000, e o seu tributo para o Senhor 72. E foram os jumentos 30.500, e o seu tributo para o Senhor 61. E houve de pessoas 16.000, e o seu tributo para o Senhor 32 pessoas. E deu Moisés a Eleazar o sacerdote o tributo da oferta alçada do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E da metade dos filhos de Israel, que Moisés separara da dos homens que pelejaram, a metade para a congregação foi, das ovelhas 337.500, e dos bois 36.000, e dos jumentos 30.500, e das pessoas 16.000. Desta metade dos filhos de Israel, Moisés tomou um de cada 50 de homem e dos animais, e os deu aos levitas que tinham cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés.
Então chegaram-se a Moisés os oficiais que estavam sobre os milhares do exército, os chefes de 1000 e os chefes de 100. E disseram a Moisés: Teus servos tomaram a soma dos homens de guerra que estiveram sobre as nossas ordens, e não faltam nenhum de nós. Por isso trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um o que achou, objetos de ouro, cadeias ou manilhas, anéis, arrecadas e colares para fazer expiação pelas nossas almas perante o Senhor. Assim Moisés e Eleazar, o sacerdote, receberam deles o ouro, sendo todos os objetos bem trabalhados. E foi todo o ouro da oferta alçada que ofereceram ao Senhor 16.750 ciclos, dos chefes de 1000 e dos chefes de 100. Pois cada um dos homens de guerra tinha tomado presa para si. Receberam, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, o ouro dos chefes de 1000 e dos chefes de 100, e o levaram à tenda da congregação, por memorial para os filhos de Israel, perante o Senhor. Glória a Deus. Números capítulo 32. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em grande quantidade, e viram a terra de Jazer, e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e aos chefes da congregação, dizendo: Atarote e Dibã, e Dibom, e Jazer, e Nira, e Esbom, e Eliarle, e Sebã, e Nebo, e Beom, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra para gado, e os seus servos têm gado. Disseram mais: Se achamos graça aos teus olhos, dê-se esta terra aos teus servos em possessão, e não nos façais passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: Irão vossos irmãos à peleja, e ficareis vós aqui. Porque, pois, desencorajais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes tem dado. Assim fizeram vossos pais quando os mandei de Cades Barneia a ver esta terra. Chegando eles até o vale de Escol, e vendo esta terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não entrassem na terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e jurou, dizendo: Que os homens que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Calebe, filho de Jefoné, o quereneu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir-me, em seguir o Senhor. Assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel e fez-los andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda aquela congregação, toda aquela geração que fizera mal aos olhos do Senhor. E eis que vós, uma geração de homens pecadores, vos levantaste em lugar de vossos pais, para ainda não acrescentar o furor da ira do Senhor contra Israel. Se vós vos virardes de segui-lo, também ele os deixará de novo no deserto, e destruireis a todo esse povo. Então chegaram-se a ele e disseram: Edificaremos currais aqui para o nosso gado, e cidades para nossas crianças. Porém nós nos armaremos, apressando-nos adiante de Israel, até que os levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes, por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para nossas casas, até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança, porque não herdaremos com eles além do Jordão.
nem mais adiante, porquanto nós já temos a nossa herança aquém do Jordão ao oriente. Então Moisés lhes disse: Se isto fizerdes assim, se vos amardes a terra perante o Senhor, e cada um de vós, armado, passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado vós fora os seus inimigos de diante dele, a terra esteja subjugada perante o Senhor. Então voltareis e sereis inculpáveis perante o Senhor e perante Israel. E esta terra vos será por possessão perante o Senhor. E se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor, e sabeis que o vosso pecado vos há de achar. Edificarei casas, cidades para vossas crianças e currais para os vossos animais, ovelhas, e fazei o que saiu da vossa boca. Então falaram os filhos de Gade e os filhos de Ruben a Moisés, dizendo: Como ordenara meu senhor, assim farão teus servos. As nossas crianças, as nossas mulheres, o nosso gado e todos os nossos animais estarão aí nas cidades de Gileade, mas os teus servos passarão, cada um armado para a guerra, a peleja perante o Senhor, como tem falado o Senhor. Então Moisés deu ordem acerca deles a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel. E disse-lhes Moisés: Se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão, armado cada um para a guerra perante o Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vós, em possessão lhes darei a terra de Gileade. Porém, se não passarem armado convosco, terão possessão entre vós na terra de Canaã. E responderam os filhos de Gade e os filhos de Ruben, dizendo: O que o Senhor falou a teus servos, isso faremos. Nós passaremos armados perante o Senhor a terra de Canaã, e teremos possessão de nossa herança aquém do Jordão. Assim deu-lhes Moisés aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben, e a meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Sião, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, a terra com que as suas cidades nos seus termos, e as suas cidades no seu redor, e os filhos de Gade edificaram a Dibom, e Atarote, e Aroé, e Atarote, Sofã, e Jazé, e Jogbeá, e Bet-Nira, e Bet-Arã, cidades fortes e currais de ovelha. E os filhos de Ruben edificaram a Esbom e Eliale, e Quiriataim, e Nebo, e Baal-Meon, mudando-lhes o nome, e Sibma, e os nomes das cidades que edificaram chamaram por outros nomes. E os filhos de Maqui, filho de Manassés, foram-se para Gileade, e o tomaram, e daquela possessão expulsaram os amorreus que estavam nela. Assim Moisés deu a Gileade a Maqui, filho de Manassés, o qual habitou nela. E foi Jair, filho de Manassés, e tomou as suas aldeias, e chamou-as Avote-Jair. E foi Nobá, e tornou a Queriate com as suas aldeias, e chamou-a Nobá, segundo o seu próprio nome. Glória a Deus.
Estas são as jornadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito segundo os seus exércitos, sobre a direção de Moisés e Arão. E escreveu Moisés as suas saídas segundo as suas jornadas, conforme ao mandado do Senhor. E estas são as suas jornadas segundo as suas saídas. Partiram, pois, a Ramsés no primeiro mês, no dia 15 do primeiro mês, no dia seguinte da Páscoa, saíram os filhos de Israel por alta mão aos olhos de todos os egípcios. Enquanto os egípcios enterravam os que o Senhor tinha ferido entre eles, a todo primogênito, havendo o Senhor executado juízo sobre também contra os seus deuses, partiram, pois, os filhos de Israel de Manassés, de Ramsés, e acamparam em Sucote. E partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, que está no fim do deserto. E partiram de Etã e voltaram a Piairote, que está defronte de Baal-Zefon, e acamparam adiante de Migdol. E partiram de Pi-Airote e passaram pelo meio do mar ao deserto, e andaram caminho de 3 dias no deserto de Etã, e acamparam-se em Mara. E partiram de Mara e vieram a Elim, e em Elim havia 12 fontes de água, e 7 delas de água, e 70 palmeiras, e acamparam-se ali. E partiram de Elim e acamparam-se juntos ao Mar Vermelho. E partiram do Mar Vermelho e acamparam-se no deserto de Sim. E partiram do deserto de Sim e acamparam-se em Dófica. E partiram de Dófica, acamparam-se em Aluz. E partiram de Aluz os acampamentos em Refidim, porém não havia ali língua para que falassem Porém não havia ali água para que o povo bebesse. Partiram, pois, de Refidim e acamparam-se no deserto de Sinai. E partiram do deserto de Sinai e acamparam-se em Quibrote-Tavar. E partiram de Quibrote-Tavar e acompanharam-se em Azerote. E partiram de Azerote e acamparam-se em Ritmá. E partiram de Ritmá e acamparam-se em Rimon-Pérez. Partiram de Rimon-Pérez e acamparam-se em Libina. E partiram de Libina e acamparam-se em Rissa. E partiram de Rissa e acamparam em Quedala, em Quelata. E partiram de Quelata e acamparam-se no monte. E partiram do monte de Cefé e acamparam-se em Arada. Partiram de Arada e acompanharam-se os nomes. Partiram de Arada e acamparam-se em Maquelote. Partiram de Maquelote e acamparam-se em Taate. Partiram de Taate e acamparam-se em Tara. Partiram de Tara, acamparam-se em Mica. E partiram de Mica e acamparam em Esmona. E partiram de Esmona e acamparam-se em Moserote. Partiram de Moserote e acamparam-se em Bet-Jacã. E partiram de Ben-Jacã e acamparam-se a Agigade. Partiram de Agidagbe e acamparam-se em Jotbatá.
partiram de Jotbatá e acamparam-se em Abrona. Partiram de Abrona e acamparam-se em Ezion-Geber. Partiram de Ezion-Geber e acamparam-se no 10º dia acamparam-se no deserto de Zim, que é Cádiz. E partiram de Cádiz e acamparam-se no monte Or, no fim da terra de Edom. Então Arão, o sacerdote, subiu ao monte Or, conforme ao mandado do Senhor, e morreu ali no 5º mês do ano 40º da saída dos filhos de Israel na terra do Egito, no 1º dia do mês. E era Arão da idade de 123 anos, quando morreu no monte Or. E ouvindo o cananeu, rei de Arade, que habitava ao sul na terra de Canaã, que chegavam os filhos de Israel, e partiram do monte Herom, do monte Or, e acamparam-se em Zalmona. E partiram de Zalmona e acamparam-se em Punom. Partiram de Punom e acamparam-se em Obote. E partiram de Obote e acamparam-se em Ige-Abarim, no tempo de Moabe. E partiram de Ige-Abarim e acamparam-se em Dibon-Gade. E partiram de Dibon-Gade e acamparam-se em Almon-Diblataim. E partiram de Almon-Diblataim e acamparam-se nas montanhas de Abarim, defronte de Nebo. E partiram dos montes de Abarim e acamparam-se nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó. Acamparam-se junto ao Jordão, e deles Bet-Jesimote até Abel-Sitim, nas campinas de Moabe. E falou o Senhor a Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, lançareis fora todos os moradores da terra de diante de vós, e destruireis todas as suas pinturas, também destruireis toda a sua imagem de fundição, e desfalecereis todos os seus altos. E tomareis a terra em possessão, e nela habitareis, porquanto vos tenho dado esta terra para possuí-la. E por sorte herdareis a terra segundo as vossas famílias, aos muitos multiplicareis a herança, e aos poucos diminuirei a herança. Conforme a sorte sair, alguém ali possuirá. Segundo as tribos de vossos pais, recebereis a herança. Mas se não lançardes fora os moradores da terra que diante de vós, então os que deixardes ficar vos serão por espinho nos vossos olhos, e por agrilhão nas vossas virilhas, e apertar-vos-ão na terra em que habitastes. E será que farei a vós como pensei, e pensei fazer-lhes a eles. Graças a Deus. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra de Canaã, esta há de ser a terra que vos cairá em herança, a terra de Canaã, segundo os seus termos. O lado do sul vos será desde o deserto de Zim até aos termos de Edom, e o termo do sul vos será desde
à extremidade do Mar Salgado para o lado do Oriente. E este limite vos irá rodeando do sul para a subida do Aquitabi e passará até Zin, e as suas saídas serão do sul, Acade, Bartineia, e sairá a Azar e passará a Asnon. Rodeará mais este limite de Asnon até ao rio do Egito, e as suas saídas serão para o lado do mar. Quanto ao limite do ocidente, o Mar Grande vos será por limite. Este vos será o limite do ocidente, e este vos será o termo do norte, desde o Mar Vermelho, desde o Mar Grande marcareis até ao Monte Or. Desde o Monte Or marcareis até a entrada de Amate, e as saídas desde os termos serão até Zedade, e este limite seguirá até Zifron, e as suas saídas serão de Azar Enã. Este vos será o termo do norte. E por último, do lado do oriente, marcareis de Azar Enã até Sefã. E estes limites descerá desde Sefã até Ribla, para o lado do oriente de Ai. Depois descerá este tempo e irá ao longo da borda do mar de Quinerete, para os lançar fora. Quireete, para o lado do oriente. Descerá também este limite ao longo do Jordão, e as suas saídas serão do Mar Salgado para vos, e esta vos será a terra segundo os seus limites. Em nome de Jesus. Segundo os seus limites. Cadê, meu Deus? Segundo os seus limites ao redor. E Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: Esta é a terra que herdareis por sorte, a qual o Senhor mandou dar às 9 tribos e meia tribo, porque os filhos de Israel, porque a tribo dos filhos dos Rubenitas, segundo a casa de seus pais, e a tribo dos filhos dos Gaditas, segundo a casa de seus pais, já receberam também. A meia tribo de Manassés recebeu a sua herança. Já 2 tribos, a média tribo, recebeu a sua herança, aquém do Jordão, à direção de Jericó, do lado do oriente ao nascente. Falou, pois, o Senhor a Moisés, dizendo: Estes são os nomes dos homens que vos repartirão a terra por herança: Eleazar o sacerdote e Josué filho de Num. Tomareis mais de cada tribo um príncipe para repartir a terra em herança. Estes são os homens dos homens da tribo de Judá: Calebe, filho de Jefoné, e da tribo dos filhos de Simeão, Samuel, filho de Amiúde, e da tribo de Benjamim, Eliadade, filho de Quislom, e da tribo dos filhos de Dan, o príncipe Buque, filho de Jogli, dos filhos de Josué, da tribo dos filhos de Manassés, o príncipe Aniel, filho de Ofor, e da tribo dos filhos de Efraim, o príncipe Quemuel, filho de Sifitã, e da tribo dos filhos de Zebulon, o príncipe Elisafã, filho de Panaque, os filhos da tribo dos filhos de Issacar, o príncipe Paltuel, e da tribo dos filhos de Aser, o príncipe Aiude.
filho de Selume. E da tribo dos filhos de Naphtali, o príncipe Pedael, filho de Amiúde. Estes são aqueles a quem o Senhor ordenou que repartisse as heranças aos filhos de Israel da terra de Canaã. Glória a Deus. E falou o Senhor a Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel que da herança da sua possessão deem cidades aos levitas, em que habitem, e também aos levitas dareis arrabaldes ao redor delas, e terão estas coisas para habitá-las. Porém, os seus arrabaldes serão o seu gado, e para o seu bem, e para todos os seus animais. E os arrabaldes das cidades que dareis aos levitas desde o muro da cidade para fora serão de 1.000 côvados em redor, e foram da casa de lado do oriente, medidas das 1.000 côvados e 10.000 côvados em redor. E se fora da cidade do lado do oriente, medireis 2.000 côvados, e do lado sul 2.000 côvados, e do lado do oriente 2.000 côvados, e do lado do norte 2.000 côvados, e a cidade no meio. Isto serão por arrabaldes nas cidades. Das cidades, pois, que dareis aos levitas, haverá 6 cidades de refúgio, as quais dareis para que o homicida ali se acolha. E além destas, lhes darei 42 cidades. Todas as cidades que dareis aos levitas serão 48 cidades, juntamente com os seus arrabaldes. E quando as cidades que derdes da herança dos filhos de Israel, do que tiver muito, tomareis muito, e do que tiver pouco, tomareis pouco. Para cada um dará suas cidades aos levitas, segundo a herança que herdar. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando passardes o Jordão, a terra de Canaã, fazei com que vos estejais à mão cidades que vos sirvam de cidades de refúgio. Glória a Deus. Para que ali se acolha o homicida que feria alguma alma por engano. E estas cidades vos serão por refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra, até que seja apresentado à congregação para julgamento. E as suas 2 cidades, que desde derdes, haverá 6 cidades de refúgio para vós. 3 dessas cidades serão além do Jordão. 3 dessas cidades da terra de Canaã, cidades de refúgio serão. Serão por refúgio estas 6 cidades para os filhos de Israel, e para os estrangeiros, e para os que se hospedam no meio deles, para que ali se acolham aquele que foram matar, para aqueles que matar a alguém por engano. Porém, se ferir com instrumento de ferro ou morrer, homicida, é certamente homicida e morrerá. Ou se ferir alguém, ou se lhe ferir com alguma espada de que possa morrer, e morrer homicida, é certamente o homicida, e ele morrerá. Ou se o ferir com instrumento de pau que tiver na mão,
de que possa morrer e ele morrer, homicida é, certamente morrerá o homicida. O vingador do sangue matará o homicida, encontrando-o, matá-lo-á, e também o empurrará com ódio ou com mau intento, lançar contra ele alguma coisa e morrer, ou por inimizade o ferir com a sua mão e morrer, certamente morrerá aquele que o feriu, o homicida. É o vingador do sangue encontrando o homicida matará. Porém, se o empurrar subitamente sem inimizade, ou contra ele lançar algum instrumento sem intenção, ou sobre ele deitar, cair alguma pedra sem o ver, de que possa morrer e ele morrer, sem que fosse seu inimigo, nem procurasse o seu mal, então a congregação julgará entre aqueles que feriu e o vingador do sangue, segundo esta lei. E a congregação livrará o homicida da mão do vingador do sangue. E a congregação o fará voltar à cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido, e ali ficará até a noite. Do sumo sacerdote, a quem ungiram com santo óleo. Porém, se de alguma maneira o homicida sair dos limites da cidade de refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o inchar, e o vingador do sangue o achar fora dos limites da cidade do seu refúgio e o matar, não será culpado do sangue, pois o homicida deverá ficar na cidade do seu refúgio até a morte do sumo sacerdote. Mas depois da morte do sumo sacerdote, o homicida voltará à terra na sua possessão. E essas coisas não vos serão por estatuto de direito às vossas gerações, em todas as vossas habitações. Todo aquele que matar alguma pessoa conforme depoimento de testemunho será morto, mas uma só testemunha não testemunhará contra alguém para que morra. E não recebereis resgate pela vida de homicida, que é culpado de morte, pois certamente morrerá. Também não tomareis resgate por aquele que se acolher à sua cidade de refúgio para tornar a habitar na terra até a morte do seu sumo sacerdote. Assim não profanarei a terra em que estais, porque o sangue do Deus vivo, porque o sangue faz profanar a terra, e nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela se derramar, senão o sangue daquele que o derramou. Não contaminareis, pois, a terra na qual vós habitais, no meio da qual eu habito, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Glória a Deus. Números, capítulo 36. E chegaram os chefes dos pais da família de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés e diante dos príncipes chefes dos pais dos filhos de Israel. E disseram: O Senhor mandou o meu senhor que, por sorte, desse esta terra em herança aos filhos de Israel. E o meu senhor foi ordenado pelo Senhor que a herança do nosso irmão Zelofeode se desse às suas filhas. E casando-se elas com alguns dos filhos de outras tribos dos filhos de Israel, então a sua herança será diminuída da herança de nossos pais,
e acrescentada a herança da tribo a quem vierem a pertencer. Assim se tirará da sorte da nossa herança. Vindo também o ano do jubileu dos filhos de Israel, a sua herança será acrescentada à herança da tribo. Aqueles com que se casarem, assim a sua herança sairá tirada da herança da tribo de vossos pais. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandado do Senhor, dizendo: a tribo dos filhos de José fala o que é justo. Isto é, o que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo: sejam por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. Assim a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se chegarão cada um à herança da tribo de seus pais. E qualquer filha que herdar alguma herança das tribos dos filhos de Israel se casará com alguém da família da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seu pai. Assim, a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se chegarão cada uma à sua herança, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram as filhas de Zelofeade, pois Malá, Tisa, Ogla, Milca e Noa, filhas de Zelofeade, se casaram com os filhos de seus tios, e elas casaram-se nas famílias dos filhos de Manassés, filhos de José. Assim a sua herança ficou na tribo da família de seu pai. Estes são os mandamentos e os juízos que mandou o Senhor através de Moisés aos filhos de Israel, na campina de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó. Glória a Deus.